Quanto de proteína você deve comer por dia? Vou responder nesse vídeo quanto de proteína você tem que comer para ser saudável, para emagrecer, para ganhar músculo. Vou falar todos os casos, então continua aqui para saber a resposta disso. Meu nome é Felipe Cagiano e se você me acompanha um pouquinho aqui, você sabe que eu defendo bastante as dietas com mais proteína, tanto para saúde, tanto para emagrecimento, tanto para definir o corpo e, óbvio, para ganhar massa muscular. Mas aí uma pergunta que sempre me vem é a seguinte, tá? Mas quanto de proteína eu tenho que comer? Qual a quantidade? E esse vídeo vai esclarecer essa questão para você, eu espero. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a recomendação oficial que existe de consumo de proteína é um consumo mínimo. É como se fosse o nosso salário mínimo. Existe o salário mínimo. Não quer dizer que é o salário indicado para todo mundo. Imagino que você talvez não queira ter o salário mínimo. Você queria ter um salário acima do mínimo, certo? E a mesma coisa em relação à proteína. A recomendação de proteína é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, você pega o seu peso e multiplica isso por 0,8. Vai dar a quantidade de proteína. Infelizmente, muitos profissionais acabam usando até essa medida aí para recomendar proteína para os pacientes. Por isso que muita gente sai de nutricionista com uma dieta pobre em proteína, porque eles usam essa continha. Isso aí é o mínimo do mínimo. Então eu não recomendo que de forma nenhuma você se baseie por esse número para a sua quantidade de proteína. O que eu recomendo de quantidade mínima é um pouquinho acima disso. Vamos até ter uma margem de segurança, que é 1 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, tem 70 quilos, consome 70 gramas de proteína. Tem 90 quilos, 90 gramas de proteína. Esse aí vamos entender como o mínimo, uma base ali para você não comer menos do que isso. E se a gente olhar as estatísticas, a gente vai ver que principalmente as pessoas acima do peso quase sempre vão comer menos de 1 grama por quilo de peso. Saiu um estudo ano passado nos Estados Unidos que mostrou que quanto mais doente a pessoa é metabolicamente, menos proteína ela come. Que os diabéticos são os que menos comem proteína ali nos Estados Unidos. A maioria deles não consegue nem comer os 0,8 gramas por quilo de peso. Em segundo lugar vem os pré-diabéticos. E a população normal, entre aspas, né, americana, que a maioria esmagadora tem sobrepeso, boa parte deles também não consegue comer esse 0,8 gramas por quilo de peso. E é isso que acontece quando você come pouquíssima proteína. Se você está comendo pouca proteína, é seu destino ganhar peso, porque você vai ter sempre fome, seu corpo vai continuar te mandando sinal de continue comendo, queremos proteína. E como você está comendo só alimentos pobres em proteína, você vai acabar comendo muito. Então, fuja da ideia de comer pouca proteína. Vamos colocar então como mínimo 1 grama por quilo de peso. Agora, estabelecido essa base, vamos chamar de primeiro degrau, vamos partir para o segundo. Tá bom, Felipe, estou conseguindo comer 1 grama por quilo de peso. Ótimo, vamos então partir para o segundo, porque a gente não quer só o mínimo, né? A gente quer o ótimo. O segundo degrau seria 100 gramas de proteína por dia. Isso aí você pode se basear independentemente do seu peso, da sua altura, etc. Tentar chegar a 100 gramas de proteína por dia. Isso vai ser ótimo porque vai te dar uma boa saciedade, vai te dar uma boa ingestão de nutrientes, porque se você comer alimentos com proteína suficiente para chegar em 100 gramas de proteína, você vai estar se nutrindo bem. Isso também vai te ajudar a preservar, manter e até ajudar a ganhar músculo, se você estiver fazendo treino de força. Então, 100 gramas de proteína é uma quantidade muito boa aí para você ter uma boa saúde e ter esses benefícios que eu citei aqui. Estando ali no segundo degrau, a gente ainda pode ir para o terceiro degrau, que esse realmente seria o melhor dos mundos. E esse terceiro degrau seria 1,6 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, você pega seu peso e faz vezes 1,6. E da onde saiu esse número? As pesquisas mostram que 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso é a quantidade para você maximizar todo o seu ganho muscular quando você treina. Então, se você está treinando e não está comendo essa quantidade, não está chegando a essa quantidade, você poderia estar ganhando mais músculo se você comesse pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. E óbvio, se isso ajuda a ganhar, também vai ajudar a preservar mais a massa muscular para você não perder, por exemplo, durante um processo de emagrecimento, tá? Então, chegar a 1,6 é perfeito. E vale lembrar que isso não é um limite máximo. Mas se eu comer 2 gramas de proteína por quilo de peso, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum e você não precisa se preocupar com isso. Um adendo que eu faço é se você, por exemplo, é uma mulher que pesa 50 quilos,
esse 1,6 gramas de proteína talvez dê até menos que os 100 gramas ali. Nesse caso, se quando você fizer a conta dá menos de 100 gramas, você pode colocar aí como meta 120 gramas de proteína por dia, que está ótimo. E se passar, novamente, não tem problema nenhum. Então, a gente pode pensar nesses 3 degraus: 1 grama de proteína por quilo de peso, 100 gramas de proteína e 1,6 grama de proteína por quilo de peso. E lembrando novamente, não tem nenhum problema você ultrapassar essa quantidade. Se a sua fome natural te levar a uma quantidade maior que isso, não tem problema. É que para a maioria das pessoas, chegar nesse 1,6 já vai ser uma luta. Então, se a pessoa pensa que tem que comer ainda mais do que isso, parece uma tarefa impossível. Mas se você está ali abaixo do primeiro degrau, começa por ele. 1 grama de proteína por quilo de peso por dia e depois você vai tentando subir até você chegar em quantidades maiores. Fazendo isso, você vai aumentar a sua saciedade, ou seja, vai sentir menos fome e possivelmente também menos vontade de doce. Você vai começar a perceber benefícios até na sua pele, no cabelo. Você vai perceber com o tempo que você talvez fique com o corpo um pouco mais definido. Enfim, só vai te trazer benefícios e espero que agora você não tenha mais dúvidas em relação à quantidade de proteína. Se ficou alguma dúvida, é só você deixar aqui embaixo a sua pergunta que eu sempre respondo. Eu respondo todas as perguntas aqui no YouTube, tá bom? E depois desse vídeo, vou colocar aqui de recomendação um vídeo com 5 dicas para você aumentar a sua ingestão de proteína, que eu acho que vai complementar bem esse aqui. E também, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.